Aqui no livro Investigar, nesta semana, nós vamos dar início à segunda temática que foi selecionada para compor os encaminhamentos deste livro. Trata-se da temática Transformações na Cozinha. Bom, eu acredito que a sua criança já teve a oportunidade de acompanhar a elaboração de um bolo ou então de pães, talvez em casa ou até mesmo na escola, e certamente já ouviu frases como essas. Será que o bolo cresceu? Ou então, vamos deixar a massa do pão descansar para crescer. Veja, nós criamos essas duas situações e você pode iniciar este assunto apresentando exatamente essas duplas de fotografias que evidenciam essas situações que costumam envolver a elaboração de receitas culinárias. E converse com a criança sobre este fato, o fato de que as massas, tanto de bolo quanto de pães, costumam crescer. E pergunte para a criança o que ela acredita que acontece para que esse fato se evidencie na massa, para que ela cresça. Depois que a criança relatar algumas de suas hipóteses, você pode solicitar a ela que registre aqui neste quadro na página 21, evidenciando então de maneira esquemática por que ela acredita, o que acontece, portanto, com a massa para que ela cresça. Depois de levantadas as hipóteses, que tal proporcionar uma situação para sua criança observar o crescimento de uma massa de pão ou de bolo? Isso mesmo, é essa proposta que nós trouxemos aqui na página 22. Nós colocamos aqui a possibilidade de tanto receita de bolo quanto de pão. Então combine com a criança o que pode ser feito, o que for adequado para vocês nessa situação vivida em casa. Agora, se for possível a elaboração de pães, será ainda melhor para a criança observar as reações, o que vai acontecer com essa massa após o período de descanso. Então, se vocês precisarem, desejarem alguma dica com relação a receitas de massas de pão, nós disponibilizamos duas alternativas nesta apresentação, tá certo? Então, envolva a criança na definição dessa receita, providencie os ingredientes e convide a criança para literalmente colocar a mão na massa, ou seja, na medida do possível, ela deve ser envolvida na realização da maioria dos procedimentos, tá certo? Depois que a massa estiver pronta, aí é chegado o momento de realizar alguns registros aqui no livro. Veja, é muito importante que assim que a massa fique pronta, a criança realize esse desenho aqui previsto neste primeiro quadro. Aqui a criança vai desenhar como a massa ficou antes de descansar. Então, imediatamente depois que vocês elaboraram a massa, como ela ficou. E a criança então elabora um desenho de observação aqui neste primeiro quadro. Em seguida, ela deve imaginar como ela supõe que a massa vai ficar após o período de descanso. E também elabora um desenho aqui neste segundo quadro, aqui na página, tá certo? Enquanto ela aguarda que a massa descanse por esse período previsto na receita, ela pode registrar esses dados aqui, previstos também na página 22. O título da receita, então, qual é a receita que está sendo elaborada, e uma listagem com os principais ingredientes utilizados. Então, auxilie a criança, talvez ofereça a ela o livro de receitas, o caderno de receitas que vocês estão consultando, e assim ela pode registrar aqui por meio da escrita imitativa, tá certo? Bom, e após o período de descanso da massa, a criança vai constatar que ela realmente cresceu, e isso deve ser registrado aqui neste último quadro, por meio de desenho também. E são esses desenhos que vão ajudar a criança a estabelecer comparações, como a massa estava antes do descanso e depois que descansou, assim como ela pode constatar se a hipótese dela se concretizou ou não. Então, utilize esses registros da criança para conversarem a respeito desses acontecimentos. Bom, antes de colocar o pão para assar, é bem importante que você proponha à criança que investigue o que acontece com a massa. Se vocês tiverem um palito de madeira, um palito de churrasco, por exemplo, a criança pode espetar um pouquinho da massa e abrir para ver o que acontece, o que tem lá dentro. E assim ela vai poder perceber a presença de bolhas de ar, porque são justamente as bolhas que fazem a massa crescer, dão essa amplitude maior para a quantidade de massa que vocês elaboraram. A presença das bolhas, portanto, é o que faz o pão ficar maior, o bolo também ficar maior.
tá certo? Bom, caso a criança te pergunte por que acontece isso, por que as bolhas surgem, trata-se de uma reação química que acontece com os ingredientes que são amassados, né, por vocês, com as mãos no caso do pão, ou por meio da batedeira ou outro instrumento que vocês utilizaram para elaborar o bolo. Portanto, trata-se de uma reação química, caso a criança lhe pergunte. Agora, ela mesma pode elaborar suas hipóteses e registrar as suas conclusões aqui. Ela pode simplesmente dizer que a massa do pão cresce porque surgem bolhas dentro da massa. Você pode registrar essa conclusão para ela ou a criança mesmo pode escrever à sua maneira. Será, portanto, um momento de escrita espontânea, certo? Então, é importante que a criança acompanhe todos esses momentos e converse muito com ela a respeito dessas constatações. Quanto mais a criança verbaliza o que ela está observando, o que ela está percebendo, maiores serão as elaborações que ela virá a fazer e assim as conclusões serão cada vez mais elaboradas.